aí de um tempo com a gente já tem algumas alunas aqui, né, que estão vendo essa aula agora. Então, qual é o grande foco que a gente tem dentro do nosso método de ensino, daquilo que a gente consegue falar e passar? É para você reter as informações, aquilo que você vai conseguir realmente deixar dentro de você, porque senão você vai ficar estudando, revendo conceitos e quando chegar na hora esqueceu, e como você vai fazer para lembrar, né? Então, quando a gente trabalha muito com o mapa mental, e aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês também nessa questão de concurso, nessa questão de como você vai estar retendo, né, essas informações. E para a gente poder começar, né, eu queria me apresentar um pouquinho, para quem ainda não me conhece, ainda não teve nenhum contato comigo, né, com as minhas aulas, alguns cursos, ou até as redes sociais aí que eu tenho. Eu tenho mais de 30 anos, né, de educação, de formação, me formei lá nos idos do magistério, no Cefam, em São Paulo, então eu estudava o dia inteiro, né, e aí a partir disso, com 20 anos eu já estava em sala de aula, já estava lecionando, e fui me especializando, né, fiz pedagogia, depois da pedagogia eu fiz letras, depois eu fui fazer história e geografia, mas é só a história e geografia porque é aquele sonho realizado, sabe? Não, eu quero fazer faculdade de história. E aí fui fazer faculdade, mas para realizar, não que eu atue nisso, né? Eu estou mais na parte de língua portuguesa mesmo e muito voltada à pedagogia. Então, eu trabalhei muitos anos dentro de escola pública. Eu não gosto de escola particular, já dei aula em escola particular, eu gosto da escola pública, porque eu acho que a escola pública, o aluno precisa muito mais da gente, ele precisa que a gente dê muito mais, tá? Ele tem essa necessidade. Então, eu sempre prestei muito concurso, o meu primeiro concurso foi com 19 anos, foi um fiasco, não passei nem para, né, estudei, me ralei de estudar, e, coitado, não passei nem para nada, nem fui chamada para nada. Mas é aquela coisa, faz parte, foi o meu começo, né, estava no início, e é o que eu falo para as meninas, né, as estagiárias, prestem muito concurso, porque não é de primeira que você geralmente vai conseguir, porque tem nervoso, tem estresse, acha que você não sabe nada, e você não sabe mesmo, porque precisa de muito tempo aí, né? Então, eu fui começando a prestei muito concurso, passei muito mal, e depois eu fui aprendendo a estudar, aprendendo o que era concurso, e aí foi onde eu consegui começar a melhorar aí os meus níveis, né, subir um pouco mais, trabalhei concursada em Bragança, trabalhei concursada em Indaiatuba, e aí, quando você começa a dominar essa questão de concurso público, você começa a ter opções de escolha daquilo que você quer trabalhar, da onde você quer trabalhar. Então, você vai e presta ali, é legal, eu vou para lá, eu vou para cá, então você começa a se movimentar, tá? Independente da cidade que você mora ou não, que nem eu moro em Bragança e eu trabalho em Perdões há 13 anos. Então, eu estou há 13 anos lá, comecei como professora do Fundamental 1, lá em Perdões, tá? Depois eu fiquei 5 anos na coordenação pedagógica, lá da Escola Viana. Depois da coordenação pedagógica, eu saí, voltei para a sala, saí da prefeitura, vim dar aula do lado da minha casa pelo Estado, exonerei, saí, falei, não quero, cansei. E aí vim do lado de casa, estava cansada de viajar, e nisso eu tinha prestado, na época da pandemia, eu prestei para direção e para supervisão. E eu havia passado nesses dois concursos. 3 meses depois, eu me fui chamada para a direção, né? Eu falei, não adianta, a minha sina é Perdões, meu coração está em Perdões, não adianta eu querer sair, né? E vou ficar lá. Então, eu voltei na direção, hoje eu sou diretora de escola, tá? Numa escola de educação infantil, em Mei Diego, amo o que eu faço, né? Estou muito brava até comigo mesmo, porque eu estou travada aí uma semana, né? Isso, Janete, Bom Jesus dos Perdões, eu sou de lá.
Moro em Bragança, mas trabalho lá, né? Então, porque eu não consigo realizar as coisas que eu quero, porque quem demora, né, você trabalha muito, o corpo pede um pouco de descanso, mas já descansou demais. E então, gente, é assim, o que eu trago muito para vocês também nessa questão, e em todas as redes sociais que eu tenho, né, é a educação, né? Como fazer com que vocês entrem na educação, mas não só como um simples professor, né? Que você não vá entrar ali para dar aula porque você prestou um concurso, passou no concurso. O curso, qualquer tipo de curso, e quando você entra para estudar para o concurso, ele é muito importante porque você também aprende. Você revê as coisas que você viu na faculdade, você revê conceitos. Agora, os concursos de agora estão pedindo obras que são lançadas em 2021. A gente tem obras de 2021. Então, ele é muito recente e que você muitas vezes não viu na faculdade, e que ele traz temas que fala que a educação mudou. A educação não é mais aquela educação que eu estudei lá, que eu aprendi, que eu me formei. Então, a educação, ela teve essa transformação. Então, o curso e todo o concurso que você presta, ele vai servir agora para te formar novamente como uma excelente educadora, se você quiser. Por quê? Porque quem faz a diferença na sala de aula é você, professor, é você, professora, tá? Não é o aluno. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, né? A gente entra no mais do mesmo, né? Nossa, mas a educação não vai. E aí eu pergunto, quem é o adulto da relação? Quem é o adulto é quem comanda. E quem é o adulto da relação com a criança, da relação com o adolescente? É o professor, ele que é o adulto. Então, a gente precisa buscar cada vez mais isso. Então, o meu grande papel, né, dentro de todo o ensinamento que eu dou e que eu trago, é esse. É fazer com que vocês aprendam, independente de ser para concurso ou não. É lógico que o nosso foco é fazer gravar, né? Você entender o processo e você reter aquilo, mas dentro desse aprendizado, a gente vai passando as experiências que a gente já viveu e vive ainda dentro de escola, para quê? Para que vocês possam também sentir um pouquinho como que é. E aí sempre está comigo aqui a Lívia, né, a nossa professora maravilhosa, e eu queria que a Lívia falasse um pouquinho antes da gente entrar no nosso conteúdo também. Por favor, Lívia, a palavra é tua. Você está Tá, sem... agora abriu o microfone, né? Boa noite a todos, bem-vindas. E eu gostaria de agradecer, né, esse encontro que eu tive com a Cláudia, porque a gente tem esse ideal aí de trazer para a educação as pessoas que gostam de estudar e que estão nesse processo de formação continuada, que é o processo que a Cláudia acabou de descrever para vocês, né? Uma vez que a gente se torna professor, a gente nunca mais para de estudar. Então, o concurso ele vem contribuir para isso também, porque cada vez que sai um edital, a gente precisa se atualizar e ver quais são os novos autores, quais são os novos temas, o que é que a educação está pedindo para nossa atuação. Então, mesmo que a gente não preste o concurso, é interessante a gente acompanhar os editais, a gente ler e estudar o conteúdo que tem ali no edital, porque vai nos ajudar em sala de aula também, né? Por isso que eu falo, chama os amigos, faz reunião, grupo de estudos, porque a gente consegue ser uma professora melhor e estar bem com a nossa profissão, bem que eu falo tranquila, calma, inclusive feliz, né? Quando a gente compartilha conhecimento. Então aqui a nossa proposta, ela não é de um correr para passar rasteira no outro, muito pelo contrário. A proposta aqui é a do fermento, né? Que a gente põe o fermento e multiplica, porque uma vai trazendo para a outra suas estratégias, sua maneira de estudar, como é que foi a sua trajetória, história de vida, o que está dando certo, o que pode melhorar, quais são os desafios, e assim, a cada grupo de alunos, a gente vai acompanhando, né,
Assim, o trabalho da Cláudia é sensacional porque ela atende pelo WhatsApp no horário que a pessoa chama, né? E isso você não encontra por aí em qualquer lugar. Porque, assim, o que eu percebi? Essa atenção com cada aluno, cada aluna, né? Independente das mentorias que a gente fez, por exemplo, no último curso, que foi com o pessoal do Estado, as pessoas terminavam a aula, a gente desligava a gravação, né, da aula que ia para a plataforma, e quem estava ao vivo continuava tirando dúvida, conversando, e aí é o momento que o pessoal perdia um pouco a vergonha e aproveitava, né, conversar bastante e aprender cada vez mais. Então, essa atenção, essa presença, ela não é em qualquer plataforma que você acha, porque hoje em dia o pessoal de concurso, tem muito concurseiro, né? Clica lá, vê um vídeo no YouTube, pega um conteúdo aqui, outro ali, ou pega uma plataforma, vai vir uma apostila pronta e você fica ali sem nem saber quem é que fez aquela apostila, quem estudou, quando que atualizou, né? Não conhece aquelas pessoas. Então, nesse caso aqui, a Cláudia, eu também estou aqui à disposição como professora do curso, como alguém que está aqui, que teve uma trajetória de concurso também. Eu presto concurso, acho que eu me coloco desde do ensino médio, porque eu não fiz magistério, né? Eu fiz o ensino médio comum, então eu prestei vestibular já no segundo ano do médio. Eu já estava lá fazendo vestibular, FUVEST, Unicamp, Unesp, tudo. Então, prestei aqui na USF, prestei depois no terceiro colegial. Aí, depois que eu me formei na faculdade, a cada ano eu prestava pelo menos um concurso por ano para me atualizar, para saber como é que eu estava, né? E para que, assim, manter essa formação continuada. Então, isso é necessário. E esse movimento que a Cláudia falou, ele te dá uma tranquilidade de você realizar o seu trabalho onde você escolher. Então, fazer mais um concurso, na verdade, é construir o seu caminho, é agregar mais conhecimento na sua bagagem. Independente se você vai entrar, se não vai entrar especificamente naquele, mas é você ir se acostumando com as bancas e entendendo quais são as pegadinhas, é você conhecendo mais pessoas que também prestam concurso, e entender métodos de ensino e, principalmente, se disciplinar, né? Porque o mapa mental hoje é uma das ferramentas que mais ajuda os concurseiros, que mais funciona, e é o que a gente pega no pé das nossas alunas, né, Cláudia? Para que vá lá e faça o mapa mental. A gente ajuda a fazer, a gente dá modelo. A Cláudia tem aula gravada já sobre mapa mental no YouTube, tem assim todo esse acompanhamento. Tem dia que a gente fala assim, ó, peraí, a aula não vai começar agora enquanto alguém não me mostrar o seu mapa agora. Aí o pessoal pega o caderno, levanta, mostra na tela, para assim a gente acompanha, né? Então isso que é importante, que vocês entendam que é um processo. Esse processo ele pode ser no tempo de cada um construindo o seu conhecimento, aí construindo aonde você quer chegar conforme o seu objetivo, né? Eu hoje também estou diretora lá em Perdões, também passei no mesmo concurso que a Cláudia. Já trabalhei em outras redes, concursada, né? Em Bragança, em Campinas, no Estado, no SESI. Foram vários concursos que eu prestava, ia passando, ia mudando para experimentar novas redes, porque eu acho que esse conhecimento, ele me encanta, né? Eu sou uma pessoa que eu amo estudar e que eu sou encantada com aprender como as coisas funcionam, como são as redes educacionais aqui do nosso país, da nossa região. Então, quando a gente conhece, a gente tem a oportunidade de estar em algum outro lugar para trabalhar, e isso só vai agregando. E aí você vai trazendo nessa bagagem para partilhar com os amigos, né? Então, sejam todos bem-vindos. A gente tem aí os nossos autores, os queridinhos hoje, né, da educação, para falar. A gente tira dúvidas, enfim. E vocês vão ver lá na plataforma tem aula, são aulas dinâmicas, são aulas que numa linguagem bem assim gostosa, para que você na hora de estudar tenha exemplos, lembre-se na hora da prova, você vai lembrar daquele exemplo, você vai fazer exercício, você vai ter uma maneira assim de que a gente deixou tudo pronto, porque qual que é o objetivo aqui, né, do Clube Concurseira? É ele preparar para você todo o conhecimento e já fazer aquela seleção de conteúdos e te entregar de bandeja. Porque aí você senta e estuda, pronto. Você não precisa gastar tempo fazendo essa busca de conteúdo, é sentar e estudar.
né? E quanto mais, melhor. Então, bora lá estudar. Bora lá. Então, e é assim, vamos começar a nossa aula e vocês vão perceber que eu vou colocar um slide, tá? A gente vai falando e geralmente eu estou falando e a Lívia está puxando questão, ela está dando um toque ali, então a gente uma vai complementando muito a aula da outra, tá? E assim, gente, nós damos o caminho, quem estuda são vocês. Não adianta, você pode pagar gastar 10 mil reais em curso, que se você não abrir o notebook, não sentar na cadeira e não estudar, você vai gastar seu dinheiro à toa, que não vai resolver nada. E aí você pode querer tudo de graça, porque de graça a gente também tem um monte de coisa lá no YouTube, tudo de graça. E assim, o importante é o quê? É você estudar. Então, vamos embora? Então, vamos lá. Eu vou começar apresentando um pouquinho. Então, quando a gente fala de teoria de aprendizagem, a gente começa a falar dos principais. Vamos trabalhar hoje com os 3 principais, que é Piaget, que é Vygotsky e que é Vallon. Então, eles foram super importantes, não são da área da educação, não são professores, não são nada, mas entenderam o processo, estudaram o processo e trouxeram essas teorias para que a gente entenda como funciona a cabecinha da criança, como funciona o organismo dela, qual a importância da genética, qual a importância da interação social, e a gente faz aquela mistura, e você conhece seu aluno, você conhece o desenvolvimento da criança, você conhece como ela é. E você não consegue trabalhar com criança de nenhuma idade, principalmente infantil, até o fundamental. Vamos colocar até o final do fundamental, que é importante que eles ainda estão em determinadas fases, naquelas fases que Piaget coloca, né, e Vallon também, sem você saber o funcionamento que ela está, né, então, de repente, você está lá, dando aula para um 4º ano, e querendo colocar tudo no teórico, mas ela ainda não consegue entender a parte teórica. E aí, ela precisa da prática, ela precisa do toque, ela precisa da experiência. Por quê? Porque você não entende qual é a fase que ela está. Então, aonde que a teoria que a gente aprende na faculdade e que agora a gente estuda para concurso, ela pode ser útil dentro da sala de aula para mim. Ou ela pode ser útil quando uma mãe chegar para você e questionar o teu trabalho. E aí você vai falar o que para ela? Porque mãe questiona o nosso trabalho, mas por que você está dando isso? Você tem cada coisa que a gente pega, e aí você vai na teoria, você vai colocar para ela aquela teoria e vai mostrar que você está embasada em conhecimentos. Então, muitas vezes, esse conhecimento, ele vai cair no teu concurso para Bragança, para Extrema, para Atibaia, para Piracaia, para São Paulo, para qualquer lugar que você for prestar para infantil e Fundi 1. Por quê? Porque ele é a base do conhecimento, é a base do desenvolvimento da criança, tá? Então, o que eu aconselho você a fazer? Anota o que a gente vai colocar, depois, se vocês forem bonitinhas e comportadinhas, eu coloco lá no grupo material, tá? Se merecer. E aí, vai anotando, já vai esquematizando tudo, depois eu dou um toque aí de como você fazer um mapa. Para quê? Para quando você precisar rever esse conceito de novo, tá fácil na tua mão. Você vai bater o olho, você já vai lembrar o que é. E aí, eu coloquei lá ontem ainda, para algumas, né? Como que você vai, como que antes da gente até entrar, como que o teu concurso, que você vai entender a diferença entre Piaget e Vygotsky, que o concurso vai te pegar, e ele vai te colocar como pegadinha, ele vai falar assim para você, ó, entenda agora, qual é a diferença, tá? Vygotsky, quando você ouvir falar de zona de desenvolvimento proximal, ele vai colocar que é de Piaget, e não é, tá? Então, é Vygotsky. E aí ele inverte os conceitos. Então, quando você achar lá o conceito de zona de desenvolvimento proximal, você vai entender que é Vygotsky, tá? E quando você vai achar lá assimilação, acomodação, você vai entender que é Piaget. E ele vai trocar isso para você. Sempre, geralmente, virão informações trocadas. Eu coloquei até um exercício aqui no final para a gente fazer e mostrar, foi de uma banca que eu tirei, e mostrar para vocês como eles vêm para te confundir. Então, se você tem o conceito certo,
você consegue. Você ia falar, Lívia? Você levantou a mão? Isso, eu ia falar o seguinte, que quando a gente conhece o conceito desses pensadores da educação, a gente entende até por que que uma aula, aquela aula maravilhosa que a professora passou um tempão preparando, nossa, perfeito. Chega na hora de fazer com as crianças, deu errado, deu ruim. Quando você percebe o porquê, muitas vezes é porque aquela proposta não está de acordo com a fase de desenvolvimento da criança, com a idade, porque a gente costuma ir pelo senso comum, pelo que a gente aprendeu na escola, quando essas teorias ainda não eram tão estudadas há um tempo atrás. E aí a gente continua refazendo aquilo que fizeram conosco, não gera mudança, e, além de tudo, continua sem entender, nossa, mas por que não funcionou? Então, é importante lembrar que esses cientistas da educação, eles, na verdade, né, eram psicólogos aí, o Piaget e o Vygotsky, que estudaram psicologia. Ah, mas eles atendiam em consultório? Amiga, não pensa em consultório, pensa muito tempo atrás, quando eles estavam vivos, né? Muito tempo atrás, você põe lá 100 anos, nem é tanto, mas para o tanto que a gente se desenvolveu de tecnologia nos últimos 50 anos, então você percebe como é que eles viviam num outro mundo totalmente diferente do nosso. Então, lá no mundo deles, onde não tinha smartphone, Google, celular e tudo mais, internet, o que que eles faziam? Eles estudavam, eles passavam a maior parte do tempo estudando. Então, por exemplo, o Piaget, ele, além de psicólogo, ele tinha estudado biologia, né? Então, pensa um cara assim com várias graduações, com muito conhecimento. Mas tudo que ele estudava era para responder à grande questão da vida dele. Como é que a criança pequena se desenvolve? Como que é o desenvolvimento humano? E aí, a partir dessa pergunta, tudo que ele estudava, ele vinha trazendo para responder. É praticamente a mesma pergunta que fez o Vygotsky, né, sobre o desenvolvimento humano. Só que o Vygotsky, ele traz muito mais as perguntas em relação à linguagem e ao pensamento dentro do processo de desenvolvimento. Então ele fala assim, qual que é a relação que tem a linguagem com o pensamento? Então, toda vez que falar de linguagem e pensamento, você pensa no Vygotsky, que são as duas coisas aqui, ó, se unindo, né? Linguagem e pensamento, Vygotsky. E toda vez que falar elementos do corpo, muito assim ligado a gente lembra aí da aula de anatomia, que tem tantas piadinhas, né? Mas tem a ver com isso. A parte física do corpo, a parte mais cerebral do desenvolvimento. Por exemplo, aquela criança de 1 ano, ela tem X disponibilidade cerebral. A criança de 5 anos tem 5x, né? Vamos dizer assim. É sobre isso que o Piaget estudava. Então, o Piaget é muito mais para biólogo, muito mais para falar do corpinho nas fases do desenvolvimento, do que o Vygotsky, que estava pensando muito mais sobre a linguagem. Então, você vai colocando eles assim, criando historinhas aí no seu cérebro, colocando aí, então, no seu mapa mental. Pertinho do Piaget, você coloca o quê? Biólogo, biologia, corpo, né? Com as fases de desenvolvimento. Você vai chegar onde? Na idade das crianças, que são os estágios. Já em Vygotsky, você já coloca ali, como a Cláudia já trouxe, ó, zona de desenvolvimento proximal. Escreveu? Esse conceito é super importante em Vygotsky. Você tem que lembrar que a ZDP é do Vygotsky, isso é básico, isso é igual arroz e feijão todo dia. E isso cai em todos os concursos do mundo de educação. Faz quantos anos, Cláudia? Eu estou desde 2000. Eu me formei em 2003, faz 20 anos. Conta a idade, né? Faz 20 anos. Então, faz 20 anos que eu faço concurso e que eu vejo cair todas as provas tem Piaget e Vygotsky. Então, você tem sempre que lembrar essas diferenças de conceito, tá bom? Olivia, deixa eu até pegar o teu gancho aqui e explicar. A Juliana me perguntou aqui agora no WhatsApp. Ela falou, Atibaia não cai Piaget, Vallon e Vygotsky. Eu falei, cai sim. E aí, por que cai? Gente, quando você vai trabalhar os autores,
Todos os autores que estão lá, eles têm uma base. E qual é a base? Piaget, Vallon e Vygotsky. Eu estava gravando, essa semana eu não consegui gravar nada, nenhuma aula, porque eu travei mesmo. E aí, a semana passada, eu estava gravando uma aula de um dos autores, eu não lembro qual é, e ele descreve toda a teoria de Piaget dentro da obra dele. Então, muitas vezes, a banca, ela não vai falar para você estudar isso, porque é muito batido, mas ela vai trazer um autor que fala sobre esse conceito para que você, e para poder jogar isso daí para você dentro do concurso. Aí ele fala assim, segundo o autor tal, referenciando Piaget, e aí ele te joga essa questão. Então, o que a gente fala, o que a gente ensina nas nossas aulas? Se você entender todos os conceitos, você consegue entender todos os autores, porque ele não vai fugir daquilo que é padrão. Ele não vai conseguir mudar, colocar toda uma teoria da educação cair por terra de aprendizagem, sendo que ela já está consolidada, e isso não vai cair num concurso público. O que o concurso público vai fazer? Tá? Ele vai te cobrar aquilo que está consolidado e aquilo que já foi aprovado. São obras que são aprovadas. Então, quando a mesma... Oi, Fá. Perdoa te cortar o pensamento, mas olha como isso tem a ver. Quando você está trazendo aqui essa questão de atualizar a banca, está tudo enganchado aqui, ó. A gente está fazendo concurso e mesmo quem não vai prestar prova está se atualizando. Por quê? Porque as teorias, elas também são atualizadas. Porque o Piaget e o Vygotsky, por exemplo, eles são, vamos chamar assim, os pais, a raiz, a matriz, a base. E aí, o que aconteceu? O Piaget, ele teve vários seguidores, né? Ele não tinha rede social, mas ele tinha seguidores. O Vygotsky também. O que acontece? Esses seguidores são os alunos dele, que se tornaram hoje, são os professores doutores, os professores PhD, não sei o que das quantas, lá das faculdades bambambãs, entendeu? Então, assim, eu tive professor na faculdade que o meu professor teve aula com o Paulo Freire, por exemplo. Então, se cai um livro do meu professor na faculdade, na verdade está caindo Paulo Freire. É isso que a Cláudia está falando. Se você ler qualquer livro da Marta Coll de Oliveira, Marta Coll, gente, fala de letramento, alfabetização, né? Ela é puramente vigotskiana, certo? Falou Vygotsky, falou Marta Coll, é a mesma coisa. Né? Se você pensar no Lúria, aí eu já estou um pouco mais antiga, mas o Lúria, ele trabalhava junto, né, com o Piaget, não foi? Aí, ó, se você pensar, Yves Delatelle, psicólogo da USP, Ulisses Araújo, psicólogo na Unicamp, os dois professores na educação, tem livro deles caindo em concurso agora, que eu li nas bancas, eu não sei qual delas, mas vai cair. O Ulisses foi meu professor, totalmente piagetiano. Então, assim, na faculdade, o que acontecia? Pelos corredores, nos departamentos, né? Porque eu estudei na Unicamp, na educação. Então, ali estão os autores dos livros que a gente vai ler nos concursos. E alguns desses autores foram meus professores. O que acontece, gente? A gente tinha que meio que tomar cuidado com o tipo de conceito que a gente ia escrever na hora da prova, do seminário, ou mesmo na conversa do debate, porque se eu estava tendo aula com o professor piagetiano, não dava para eu argumentar para ele trazendo a zona de desenvolvimento proximal, que é do Vygotsky, porque ele ia me descascar a cebola ali. Ele ia falar, não, mas espera aí, não é de acordo com esse autor que nós estamos conversando, é de acordo com o outro autor. Então, é por isso que sempre você tem uma referência. Você sempre tem lá quem é a matriz. Pensa na matriz, e dessa matriz vem vindo todos os autores organizados em grupos de estudo pelas faculdades no nosso país. Então, a gente começa a ver. Cai um livro no concurso que você nunca viu na vida, nem conhece aquele autor. Põe o nome daquele autor no Google. Vai atrás do currículo Lattes dele, vai ver qual grupo de pesquisa ele pertence, até se chegar no orientador da tese dele. O orientador da tese teve outro orientador, que teve outro orientador. Se você for fazer na raiz genealógica, você vai chegar ou no Vygotsky ou no Piaget. Certeza. E aí, o que é a mesma coisa quando você vai estudar legislação, tá? Qual é a legislação que tem que estar de cor salteado, traz para frente na sua cabeça, que a partir dela você vai entender todas as outras e vai ser fácil? A LDB.
né? É a LDB. Por quê? Porque a LDB é a base. Você quer entender BNCC? Entenda a LDB, porque ela vem dali, entendeu? Então, assim, tudo que a gente conseguir entender da base, vamos pegar o edital de Atibaia e pegar o edital de Extrema. Atibaia cobra um monte de autor, Extrema cobra conceitos, vários conceitos. Então, se eu virar para você e falar assim, pode entrar no curso de Atibaia e estudar pelo material de Atibaia, que você vai passar de qualquer jeito. Por quê? Porque não importa. Se você entender o conceito, você entende o autor. Se você entender o autor, você vai conseguir entender o conceito. Então, quando a gente estava principalmente gravando alguns temas, porque ele coloca lá 30 obras. E quando a gente pega para gravar, é tudo igual. Aí você fala, meu Deus, como que eu vou complementar e tirar uma ideia dali? Por quê? Porque aquela base fala a mesma coisa. Então, quando você vai pegar aquele autor, que ele está falando hoje de multimodalidade na educação, todos vão seguir a mesma linha de pensamento. Então, o que a banca faz? Aí é que tem que estar. Quando a gente entende o conceito de como a banca trabalha, ela pega ele te dá aquele nome daquele autor e fala, nossa, agora lascou, porque eu não li aquela obra, eu não sei fazer. E aí já te dá aquele pânico, mas se você for entender a questão, se você for interpretar a questão, a base dela está lá nos principais, ela não vai fugir da base. Você não vai encontrar autor que fuja da base. Quando vai falar de lei e que fuja da base quando vai falar de desenvolvimento infantil, tá? A mesma coisa que vai ser muito difícil você encontrar algum autor que vai fugir da base quando vai falar de alfabetização, processo de alfabetização que a gente usa hoje. Quem que ela vai puxar? Emília Ferreira, ela vai puxar ali a parte do construtivismo. Por quê? Porque é isso que a gente está buscando e é isso que a educação brasileira trabalha. Então, ele não vai te trazer a educação da Finlândia para você cair no concurso. Você não precisa saber isso. Você precisa saber aquilo que vai cair agora e aqui. Deu para entender? Então, se você conseguir gravar esses conceitos, você vai passar em qualquer concurso que você precisar. Você não vai precisar se matar para ler 30 livros em 2 meses que você não vai ler, tá? Que você não vai conseguir. Por quê? Porque tem muita coisa que é grossa, tem livro que é fininho, e aí você vai pegar resumo, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou atrás de material das outras pessoas, para ver como é. Eu compro o material dos outros, porque eu preciso ver o que está vindo por aí, tem cada porcaria que vocês não têm noção daquilo que tem. E hoje você tem, depois eu vou ensinar vocês também a estudar pelo chat GPT, e você pega aquele material, como eu busco isso, eu falo, nossa, ela tirou todo o resumo do chat GPT e daquele chat mesmo, o OpenAI, não é nem do Perplexity que te dá referências, que é melhor, entendeu? Então, é assim, são materiais que são ruins, então você tem que prestar muita atenção naquilo que você vai estudar também, porque senão vai ficar mais do mesmo, ele vai falar qualquer bobeira aí para você. Então, Juliana, deu para você entender que cai de uma forma subjetiva, e se você entender todo o processo, você vai conseguir entender os autores. Quando vocês pegarem o de Atibaia, a gente está fazendo autor por autor, eu estou gravando todos os autores e todos os livros, né? Então você vai ver que vai ter coisa que você vai olhar e falar assim, nossa, mas esse fala a mesma coisa que aquele, que fala a mesma coisa que aquele, e por que a banca faz isso? Para conceituar você, para fixar aquela ideia na tua cabeça. E também para te atrapalhar um pouco a vida, né? Te deixar com medo. Vamos lá, gente? Então, ó, eu vou transmitir aqui a tela, né? Para a gente poder ter um norte aqui, né? Vamos ver a hora que começar a aparecer aí. Já foi? Tá indo ou não? Acho que agora vai, né? Vamos lá. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho, né, quem é Jean Piaget, ele é de 1896 a 1980, foi um pesquisador, filósofo suíço, formou-se em ciências naturais, lembra da parte da biologia aí que a Lívia já passou para vocês, tá? Aí a gente tem Vygotsky, ele se formou em Direito, também estudou literatura e História. Então, quando você pensa história, né, sociedade,
Então, por isso que você começa a entender um pouco a questão dele estar sempre voltada para a sociedade, né? A criança, ela é formada através do meio. E aí a gente tem Vallon, que foi um pesquisador e professor francês, também graduou-se em medicina, estudou psicologia e filosofia. Bom, então o que, que a gente vai pensar aqui? Vamos trabalhar um pouquinho essa teoria, vou trazer o grosso para vocês. E aí, dentro lá da nossa, dentro da plataforma, você tem uma aula sensacional da Lívia, separando cada um deles, depois juntando tudo, tá? São 3 aulas aí maravilhosas. Então, a gente tem agora Piaget, né? Que ele, qual é a teoria dele? Então, o desenvolvimento cognitivo e afetivo, ele vai estar se dando em estágios sequenciais, e esses estágios são de 0 a 2 anos, o sensório motor, pré-operatório de 2 a 7 anos, o operatório concreto de 7 a 11 anos. Deu para entender aquilo que eu quis dizer? Peraí que tem gente entrando aqui. Aquilo que eu quis dizer com relação ao quando a gente está na criança de 4º ano e eu preciso colocar conceito para ela e ela não entende o conceito. Por quê? Porque criança de 4º ano tem 9, 10 anos e ela até os 11 ela ainda está no concreto. Então não adianta eu querer fazer o menino decorar a tabuada sem ele trabalhar com a tabuada antes. Deu para entender? Não adianta. Aí ele vai chegar lá no 5º ano, que vocês vão pegar essas crianças, gente. Né? Eu sempre dei muito aula para 5º ano. Então, se você vai pegar o 5º ano, você vai tentar ensinar divisão, aí lascou mais ainda, que a pior parte para eles no 5º ano é a divisão. Por quê? Porque eles precisam do concreto. É onde essa teoria de Piaget ela entra muito, tá? E aí a gente tem de 11 a 15 anos ou mais o operatório formal, tá? Bom, aí depois a gente tem o Vygotsky, que ele já traz o desenvolvimento da estrutura cognitiva humana, que ele se dá aí dentro da apropriação pela experiência histórica e cultural, através da interação daquela pessoa com a sociedade. E Vallon já também traz algumas fases aí de desenvolvimento, tá? Que para ele o desenvolvimento cognitivo e afetivo se dá em estágios de maneira descontínua, diferente de Piaget, que é em etapa contínua, para ele já é mais descontínuo, a partir do potencial genético que é inerente à espécie e também a fatores ambientais e socioculturais. Então, quais são esses estágios de Vallon? Impulsivo emocional, sensório motor e projetivo, personalismo, categorial e puberdade e adolescência. Então, a gente já tem aí uma ideia básica de como funciona essa teoria do desenvolvimento das crianças através desses 3 teóricos aí. E aí, como que eles pensavam dentro do processo de aprendizagem? O que era a aprendizagem para Piaget, tá? Então, a gente vai transcorrer como que é o pensamento dos 3, depois quais as diferenças e quais as semelhanças e quais as diferenças. Para quê? Para a gente poder entender como que vai se dar isso dentro do concurso, dentro das questões, tá? Então, Piaget, para ele, a aprendizagem ela está condicionada ao desenvolvimento cognitivo e afetivo e aos estágios. É esse o condicionamento. Então, enquanto o sujeito, né, do seu conhecimento, o homem, ele vai ter acesso direto aos objetos e eventos. E ao professor, o que o professor precisa, né? Ele precisa pensar e desenvolver situações de aprendizagem que sejam ao mesmo tempo compatíveis com o estágio de desenvolvimento que aquela criança está, e também colocar desafio para essas crianças. Então, ele tem que pensar dessa seguinte forma, sempre baseado dentro, né, primeiramente, do qual estágio em que ela se encontra. Tá? Então, quando você vai trabalhar o estágio sensório-motor, quando você está trabalhando ali em creche, né, crianças de 0 a 2 anos, tem coisa que não tem o porquê você trabalhar, o porquê você fazer. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, eu achei até interessante, a questão de eu não lembro onde que era, né, e uma moça falava assim, o que vocês acham da folhinha no berçário?
dar folhinha para a criança pintar e escrever. E aí vinha toda aquela teoria de que não tem um motivo, não tem razão de ser, que a criança não consegue, ela não tem movimento de pinça. E se você vai ler comentário, né? Eu sou doida para ler os comentários. Gente, professora assim, de criança de 4 meses defendendo que ela tem que pintar a folhinha. E aí, assim, qual é o grande objetivo disso? Qual é a teoria que está por trás disso? Então, a gente, quando vai ensinar quando vai ensinar alguma coisa, a gente precisa ter o objetivo, por que eu estou fazendo aquilo, né? Então, assim, você precisa entender, principalmente, qual é a fase que aquela criança está, que ela não vai ter condição de fazer aquilo que você está querendo ensinar, tá? Isso é super interessante. Bom, o que a gente vê de Vygotsky, então? O desenvolvimento e a aprendizagem são processos concomitantes, eles acontecem, então, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo, está aprendendo, interdependente e recíproco. Enquanto sujeito do seu conhecimento, o homem não tem acesso direto aos objetos e eventos. Esse acesso é mediado pela linguagem. Lembra do que a Lívia falou? Então, você pega o seu dedinho, faz um Vzinho aí, pensamento e linguagem, e aí você consegue entender legal. E aí, qual é o papel do professor nisso, tá? Ele é mediador do processo de ensino-aprendizagem. A ação docente deve sempre acontecer dentro da onde? Da zona de desenvolvimento proximal. Então, para isso, ele deve conhecer os saberes prévios daquele que ensina, planejar esse processo de aprendizagem com o objetivo de atender o potencial do aluno em um processo de construção do conhecimento. Gente, você está vendo que quando a gente vai lá para a sala de aula mesmo, na prática, eu tenho aluno que já é professor e aluno que ainda não é professor, você trabalha tudo. Você faz todo o conhecimento que você tem, você acaba trabalhando e acaba usando tudo, tá? Então, o professor, ele nunca vai abrir mão da reflexão sobre a prática pedagógica e ele deve encorajar o aluno a assumir a responsabilidade pela própria aprendizagem. Então, o Vygotsky trabalha muito com a questão do protagonismo, ele é responsável pelo aprendizado dele. Da mesma forma que vocês também são. Nós podemos te dar toda a ferramenta mais maravilhosa, perfeita, de mão beijada para você. Se você não buscar, e se você não sentar, e se você não focar, você não vai conseguir essa aprendizagem. Então, depende muito a tua responsabilidade nesse sentido, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre Vallon, que aí o desenvolvimento e a aprendizagem, eles são diretamente influenciados pelos aspectos culturais e orgânicos de cada indivíduo. Enquanto sujeito do conhecimento, o homem não tem acesso direto também, né, aos objetos e eventos, e esse acesso é mediado pela afetividade. Então, aqui Vallon já entra na questão da afetividade. Ao professor e à escola, cabe conhecer o contexto no qual a criança está situada, ou seja, a história dela. Isso vai trazer maior possibilidade de compreensão da inter-relação entre o desenvolvimento dos domínios afetivo, cognitivo e motor. E agora, eu quero que vocês prestem atenção e vão tentar tirar, não adianta eu trazer tudo pronto, né? E agora, de tudo isso, dessas 3 teorias que nós colocamos aqui, que eu falei um pouco, muito resumido, tá? A gente vai tentar tirar, e eu quero tirar de vocês isso, vocês vão colocar no chat, tá? Ou vão abrir o microfone e vão falar. Dá para trabalhar tudo separado? A gente consegue separar tudo isso quando a gente vai entrar dentro da sala de aula, preparar a nossa aula e pensar no desenvolvimento da criança? O que vocês têm a falar? Vamos lá. Eu não sei se tem menina, só menina, menino. A Silvanete falou que não, a Janete não conseguimos. Por que será que a gente não consegue trabalhar tudo isso separado? Um complementa o outro, né? Então, quando a gente estuda, por que eles são tão importantes dentro da educação, gente?
porque um complementa o outro dentro do conhecimento do que é o mundinho de criança, de que é aquela criança que a gente tem. Então, a gente precisa pensar o que o meio vai proporcionar para ele, tá? O que ele vai aprender na interação social, o que ele está pronto para aprender dentro do corpinho dele, tá? Aquilo que a cultura vai trazer de ensinamento, então tudo isso é uma junção. Vai falar, Lívia? Vambora. Eu até, já porque eu já fiz a cola, né? Eu já dei as aulas lá, então tá bem fresquinho na minha cabeça. Veja, gente, o Piaget, ele traz principalmente a questão biológica, né, dos estágios, ou seja, da maturidade biológica. Aí o Vygotsky, como ele era historiador, ele vai trazer a questão da sociedade, como a Cláudia deixou aí bem claro para a gente. Quando chega o Vallon, se vocês olharem lá pelas datas, o Vallon nasceu faltando um ano para morrer o Piaget. Então, ele é bem mais recente, bem mais novinho, apesar dos três já terem ido. Mas o que o Vallon faz? Ele tendo acesso já aos conhecimentos, tanto do Vygotsky quanto do Piaget, ele vai olhar tudo isso e vai dizer, não, peraí, existe sim uma parte biológica, existe sim uma parte da sociedade, mas para que elas façam sentido no ser humano, elas são mediadas pela afetividade. Então, a grande palavra-chave aí de Vallon é afetividade. Né? Falou sobre afetividade e sobre desenvolvimento motor, ou seja, do corpo, tá? Porque ele vai trazer que tudo, porque o ser humano existe onde, né? A gente não existe só na mente, a gente existe no corpo também. Então ele quis dizer isso, e nessa integração mente-corpo e e pessoa, indivíduo, né, com o mundo, então tá tudo, o do Vallon é praticamente o que mistura tudo, junta tudo de todo mundo, né? Como a Cláudia estava falando, a gente consegue separar? Não. Vallon teve essa grande sacada, já misturou tudo. Porém, ele fala que o grande determinante, a cola, vamos chamar assim, para juntar tudo, é a afetividade, ou seja, é a vontade, é o envolvimento. Por que que hoje em dia se fala tanto em chamar a atenção do aluno na escola, em falar a linguagem do aluno, em trazer o aluno para aquilo que para trazer a atenção dele, o professor tem que ver quais assuntos que o aluno gosta, não tem que trazer aqueles conhecimentos prévios que a gente faz levantamento no início da aula. Então, tudo isso que a gente já faz na prática, os professores, estagiários aí, vocês já estão cansados dessa prática, vocês sabem tudo isso. Vocês só precisam identificar onde que está essa prática na teoria. É isso que a gente está trazendo aqui, ó. Quando você está lá fazendo levantamento prévio dos alunos, ou estamos no infantil fazendo uma rotina com as crianças, contando para elas o que vai vir primeiro, depois. A gente está dando elementos concretos para trazer a realidade deles, ou seja, a gente está relacionando ali o ser humano, o indivíduo, com a sociedade, fazendo combinados, né? Trazendo a vontade dele pela afetividade, isso é Vallon, você colocando as regras de uma maneira concreta. Se for criança pequena, não adianta escrever na lousa o que vai ter no dia de hoje, se ela não sabe ler. Você vai ter que pôr as imagens ou fotos. Por exemplo, vamos no parque, vamos tomar lanche, vamos fazer aula de biblioteca. Tem que ter uma foto em cada um desses espaços na ordem, porque aí a criança vai pelo concreto. Isso é uma criança, aí está seguindo o seu desenvolvimento. Você chegou na criança e conectou com ela a partir de qual teoria que te ajudou com essa estratégia? A do Piaget, porque você sabe o estágio onde essa criança está. Por isso que vem a rotina, certo? Então, cada ação que a gente tem na sala de aula ou dentro de uma escola, mesmo para quem for gestor, cada ação tem uma base teórica que sustenta essa ação. Então, se a gente sabe os conceitos dos autores, a gente sustenta nossas práticas. Às vezes, no concurso, tanto faz o nome do autor, o nome do livro, o nome da teoria, não importa. Vai chegar ali na hora do assunto, que vai estar escrito aquela frase para você ver se é verdadeiro ou falso, né? Ou para você escolher qual está correta. Quando você lê aquela frase, você vai falar: poxa vida, isso daqui, sim, eu realizo na escola, então é verdadeiro. Não, não realizo, isso não existe, é absurdo, então é falso. Mas por quê?
O grande detalhe de você acertar uma questão no concurso é saber o porquê. Ah, eu faço rotina sim, isso é legal e todo mundo faz. Então já vai estar lá em várias questões que tem que fazer rotina. Tá bom. Mas por quê? Devido a qual ideia, qual conceito? Aí você tem que entender. Você faz a rotina porque o aluno vai antecipar, porque ele vai organizar o pensamento, porque ele tem que viver em sociedade. Então, aí, se for uma pergunta de rotina, pensando em Vygotsky, vai falar sobre o quê? Sobre essa interação da criança com o meio, que são os coleguinhas, a professora, seguir regras. Se for falar sobre Piaget, ela vai falar mais sobre a questão de como que essa rotina tem que estar organizada. Se você pode escrever, por exemplo, uma criança que não lê, não dá certo, aí você está indo ao contrário da teoria dos estágios, que é de Piaget. Então, conforme que escrever junto com a rotina na questão, é onde você vai encontrar qual teoria que ele está falando. Por isso que tem que dominar as palavras-chave de cada teoria, os conceitos. Então, Piaget, biológico, estágios, né? E também é de lá que veio a palavra construtivismo, que no Brasil foi um grande de um equívoco aí que fizeram de achar que era deixar a criança sozinha e o professor não fazer mais nada, que não é isso, né? Então, o construtivismo por quê? Porque o Piaget fala, a criança, o sujeito, a pessoa, constrói o próprio conhecimento. Por isso a palavra construtivismo. Já o Vygotsky fala, não, não é a gente que constrói, mas você também acha a palavra construir no Vygotsky. Aí é onde as coisas começam a ficar, puxa vida, mas o construtivismo não era do Piaget? Por que o Vygotsky também tem a palavra construir? Porque o Vygotsky traz para a gente que construir o conhecimento, sim, como o Piaget fala, a gente constrói. Ele fala, ok, você constrói, mas essa construção ela é um processo. E aí ele vai olhar para esse processo. Então ele não dá tanta ênfase na construção. Então tudo isso são nuances. Às vezes é a mesma palavra, mas cada autor dá um significado diferente para aquela palavra. É isso aí, beleza. Falei para vocês que ela dá show? Gente, ó, é assim, vamos ver agora quais são as principais semelhanças entre essas teorias. E o que é importante vocês entenderem, né? Foi o que eu falei, eu não sei se está dando para vocês perceberem isso, que a gente está focado no concurso, mas ao mesmo tempo você está focado no teu entendimento e naquilo que você está vivendo ou vai viver dentro da sala de aula, que é a grande diferença, tá? Porque quando você estuda um tema, você estuda qualquer coisa que você vai estudar, mas ele tem uma ligação com a tua realidade ou com a realidade que você vai vivenciar, você vai gravar aquilo de uma forma mais fácil. É diferente de você pegar um livro e ficar lá, entendeu? E isso que a Cláudia falou é exatamente a contribuição do Valon, porque se tem ligação com a sua realidade, você tem uma afetividade, um relacionamento afetivo com esse assunto, e aí você grava na memória e não esquece mais. Valeu, Claudinha. Tinha Não. faltado eu falar do Valon. Tá jóia. Vamos lá. Vamos voltar então, vou voltar a transmitir, porque as meninas perguntaram até que hora aí, eu falei até às 9, mas né, eu espero sempre que vá até às 9. Mas vamos lá, rapidinho. Tem gente entrando agora ainda. Bem-vindo quem está entrando, está adorando. Obrigada, viu, Janete? Ainda bem que você está gostando. Esse é o objetivo, é fazer vocês entenderem, né? Não adianta. Então vamos lá. Deixa eu ver se já está aparecendo aí para vocês. Já. Bom, quais são as principais semelhanças agora? Os três eram sócio-interacionistas, isso daí vai cair bastante em questão, tá? Então, você tem que entender que os três eram sócio-interacionistas, por quê, gente? Porque eles pensavam o homem como um ser social, tá? Um homem que vivia em sociedade. Então, isso é super importante. Por quê? Eu já peguei questão de concurso falando que viajei, nossa, eu misturei os dois agora, viajei. Piaget e o Vygotsky eram sócio-interacionistas e Valon não. E aí você pode, né, nossa, então entenda sempre muito o que a Lívia falou, então tem muito a ver. Valon pega as duas e mistura, então os três são sócio-interacionistas, tá? Eles tinham formação acadêmica em outras áreas, que não era da educação, deram contribuições valiosas à educação através dessas teorias psicogenéticas,
Acreditavam que o conhecimento é construído gradualmente, então não é aquela coisa assim, pum, né, agora eu sei, então é uma construção gradual. Levaram em conta a base biológica do funcionamento psicológico e acreditavam que os processos filogenéticos e ontogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. Então, você vai ver que a semelhança é muito menor do que as diferenças. Por quê? Existem várias diferenças aí que a gente vai elencar um pouquinho agora. Então, para Piaget e Vallon, o que eles fizeram? Eles focaram todas as análises sobre o desenvolvimento cognitivo e afetivo do nascimento à adolescência. Aí Vygotsky pensou no desenvolvimento e aprendizagem como algo que ocorre por toda a vida. Então, Piaget e Vallon param na adolescência e Vygotsky continua nessa aprendizagem, nesse desenvolvimento para a vida toda. Gravem algumas palavras que são chaves aí, anotem, tá? Piaget, Vallon, nascimento à adolescência. Vygotsky, a vida toda. Nisso daí você já consegue fazer um mapinha aí para organizar a sua mente, tá? Para Piaget, o conhecimento é construído do individual para o social. E aí, para Vygotsky e Vallon, é o inverso, é do social para o indivíduo. Lembra da questão de Piaget, biólogo, ele vai da pessoa para a sociedade. E os outros dois, não, já trabalham da forma que é o do social para o indivíduo. O meio em que aquele indivíduo ele cresce, no meio que ele aprende, tem tudo a ver com o desenvolvimento cognitivo dele, tá? Piaget via o desenvolvimento cognitivo e afetivo como uma marcha para o equilíbrio, tá? Então, isso que aí a gente trabalha naquelas teorias, né, de assimilação, da adaptação e equilibração. Então, é a adaptação, a assimilação, acomodação e equilibração ou adaptação. Então, ele trabalhava até que a criança recebia uma informação, ela captava, ela interiorizava aquela a informação e aí ela conseguia entrar dentro de um equilíbrio com aquela informação nova, tá? Piaget tinha, trocando assim, de uma forma mais fácil para vocês entenderem. Então, ele tinha esse processo. Embora os três pensassem o homem como um ser social, Piaget já privilegiava a maturação biológica, então era muito mais importante aquilo que estava acontecendo dentro do organismo, dentro do corpo da criança, do que a questão social, tá? Como condição aí de aprendizagem, tá? Vygotsky, a interação social, e Vallon, a afetividade, aquilo que nós já falamos. Então, a parte para dentro da aprendizagem, Piaget era a maturação, era o físico, tá? Eram os estágios que a criança tinha que ter de desenvolvimento físico e orgânico. Para Vygotsky, a interação que ela tinha com o meio, e para Vallon, a afetividade. E quando a gente junta tudo numa panela só, a gente faz uma festa linda com a criança, porque a gente consegue entender como ela aprende, e aí ela se desenvolve, tá? Então, o negócio é, na nossa prática pedagógica, esquecendo aí concurso, junta tudo na panela, entende o que você está fazendo e vai embora com um objetivo claro, que aquela criança vai desenvolver, tá? Bom, Vygotsky e Vallon, eles viam o desenvolvimento como resultante do meio. Então, se o meio mudasse, vai impactar o desenvolvimento da criança, tá? Então, isso daí é muito importante para eles. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é determinado pela oposição da coação à cooperação. E já Vygotsky vê questões econômicas e socioculturais como determinante. Vallon vê questão econômica, sociocultural e afetiva. Então, ele vai sempre complementar, tá? Por que geralmente, quando você vai estudar, você nunca parou para pensar lá na faculdade, por que o professor sempre te deu primeiro Piaget, depois Vygotsky e depois Vallon? Justamente por conta dessa ordem. Então, às vezes, a faculdade, você faz, nossa, tudo que eu aprendo na faculdade não tem nada a ver com a vida. Tem, sim, é só a gente pensar. Fala aí, Lívia.
Eu sou suspeita para falar, porque eu sou encantada com esses três. O Vygotsky é meu queridinho, mas assim, vocês percebem aquilo que eu falei sobre a mesma palavra estar presente na teoria dos três? Por exemplo, a palavra aprendizagem, por exemplo, a palavra construção, né, do conhecimento, a palavra desenvolvimento. Então, essas palavras sempre vão cair em todas as questões do concurso, e é justamente sobre elas que você vai ter que saber identificar cada um dos autores. Então, quando você lê as principais diferenças e as principais semelhanças, você tem que lembrar o quê? Cada um dos autores é como se fosse um óculos diferente que você coloca para olhar a mesma situação. Qual a situação? A aprendizagem, o conhecimento, o desenvolvimento humano, as fases da criança. E aí você tem que lembrar, o óculos do Piaget, como que ele olharia e quais são as palavrinhas que ele usa para falar do desenvolvimento. Agora o óculos do Vygotsky, o que ele usaria? Quais os conceitos? Agora o óculos do Vallon, o que ele usaria e quais conceitos? Quando você sabe isso, em qualquer questão de concurso que fale sobre esses conceitos, você consegue identificar. Então, às vezes, vai cair uma pergunta lá que está falando sobre desenvolvimento cognitivo a partir da interação. Qual é o papel do professor? Poxa vida, depende. Quem está interagindo com quem? Se for o aluno interagindo com o objeto, com conhecimento diretamente, é Piaget. Aí o professor ele tem que preparar esse objeto para o aluno interagir. Agora, se for o aluno interagindo com o objeto por intermédio de uma brincadeira, de uma interação ou de uma mediação, aí o papel do professor é ser esse mediador entre o aluno e o conhecimento. Então, para cada um dos autores, o papel do professor é diferente. Então, às vezes, você vai ler lá no edital do concurso, autor fulano de tal, título do livro, qual é o papel do professor na sala de aula dos anos 2000, sei lá, um nome moderno aí. Mas aí, o que ele vai falar? Nada mais, nada menos do que discutir o papel do professor conforme a teoria X, ou é do Vygotsky, ou é do Vallon, ou é do Piaget, dificilmente vai ser de outro. E ainda que seja de um mais moderninho, eles vão buscar lá no final da matriz a mesma coisa, né? Olha, essa aula ainda está gratuita, né, gente? Que lindo. Bom, bora lá, Marque gente. pros amigos. Tá acabando, falta um pouquinho só para a gente terminar, e aí a gente já encerra para não cansar, porque amanhã vocês vão trabalhar, né? A gente trabalha amanhã. Bom, vamos lá. Piaget pensa o social e as suas influências sobre os indivíduos pela perspectiva ética. Vygotsky pela cultural e Vallon pela cultural e afetiva. Para Piaget, o processo de pensamento é resultado dos esquemas. A linguagem é resultado do desenvolvimento dos processos mentais. E aqui a gente já entra na questão da linguagem. Vygotsky e Vallon não só viam pensamento e linguagem como interdependentes e recíprocos, mas atribuía grande importância à aquisição da linguagem, pois ela diretamente influenciava as funções superiores. Porém, Vallon já via a emoção, o choro, o riso, o tom de voz agradável ou desagradável, como a primeira linguagem da criança. Então, quando a gente vai estudar, e lá na tua biografia de Atibaia, né, eu sei porque eu estou mais focada agora nessa biografia de Atibaia, né, bibliografia, tem o pensamento e a linguagem, tem essa obra lá. Então, de quem que essa obra está falando? De que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar essa questão, como que era para Piaget, como que era o processo de pensamento, como que funcionava a linguagem para Vygotsky e para Vallon. Então, assim, e na verdade, a linguagem, ela é uma construção social, né? Então, é onde a criança, ela vai se desenvolver socialmente, principalmente, pelo desenvolvimento da linguagem, tá? Tanto que a gente tem, eu tive caso, eu já dei, né? Eu já dei aula para. Já dei, não. Na época que eu estava na coordenação, nós tínhamos uma criança que tinha apraxia da fala, então ela não tinha a comunicação, ela não se comunicava, não conseguia falar, e estava no terceiro ano, no quarto ano.
E aí eu falo muito desse professor, né, que era top, e ele conseguiu desenvolver a interação social daquela criança, mesmo que ela não falasse, ela lia na frente, e a sala participava daquilo, era fenomenal o que ele fazia. Por quê? Porque ele entendia isso. Hoje ele é supervisor de ensino, né? Nosso conhecimento dele era maravilhoso, e assim, ele conseguiu fazer com que aquela criança que estava ali, que não se comunicava, ela não tinha a questão da fala, e não é porque ela não tinha voz, ela tinha, depois vocês estudam aí, né, estudem aí esse probleminha, e aí o que acontece? Ela fazia leitura na frente para todos os alunos sem falar, e as crianças entendiam, então assim, o que é isso? É a linguagem, precisa ser só oral, então é onde, quando você vai estudar essa obra, uma dessas obras que fala sobre o pensamento e a linguagem, o desenvolvimento que está lá, você consegue entender bem aí essa questão, tá? Gente, eu trouxe uma questão aqui para vocês de prova, que é da Consulplan, e geralmente, tá? Algumas questões, né, quando a gente fala aí de BAN, quando a gente fala de VUNESP, elas trazem essas questões maiores, e aí você vê e fala, meu Deus, vamos entender, o que a gente tem que pensar, que eu vou entender o que está falando. Então, vamos lá, de base dialética, as teorias psicogenéticas representadas, entre outros, por Jean Piaget e Vygotsky, chamados teóricos interacionistas, entendem a gênese do comportamento humano na perspectiva interacionista, em que o sujeito e o objeto interagem em um processo que constrói e reconstrói estruturas cognitivas. Com relação ao exposto, analise as afirmativas a seguir. E agora sim, eu vou colocar a resposta que vocês derem. Por quê? Porque não adianta eu virar para vocês e ficar falando. Isso daí a gente precisa, sempre vai ter essa interação na aula, tá? Aquilo que vocês falarem e depois a gente vai discutir aquilo que está certo, o que está errado. Não tenham medo de errar, porque é através do erro que a gente constrói todo o nosso conhecimento também, tá? Bom, primeiro, Piaget sustenta, presta atenção agora que são as frasezinhas, hein? Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato ou tampouco externo ao organismo, mas é fundamentalmente construído na interação homem-objeto. Então, vamos lá. 2. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, da sua interação com outros indivíduos e com o meio, e aprendizagem é uma experiência social, mediada pela utilização de instrumentos e signos, de acordo com os conceitos utilizados pelo próprio autor. 3. Para Piaget, a aprendizagem seria uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Sendo assim, o professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se independente. 4. Para Vygotsky, o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de um mecanismo autorregulatório, que tem como base condições inatas biológicas e que é ativado pela ação e interação do organismo com o meio ambiente. 5. A teoria piagetiana defende que durante os 2 primeiros anos de vida, a linguagem tem um papel insignificante no desenvolvimento da criança, tendo em vista que a sua forma de agir sobre o mundo e de compreendê-lo são individuais e construídas pelo plano de ação imediata. A criança se relaciona com o mundo e o elabora por meio dos seus sentidos e movimentos, período sensório-motor. Agora, diante disso, de todas essas afirmativas, a gente precisa achar somente as que estão corretas. A, 1 e 3, B, 3 e 4, C, 2, 4 e 5, D, 3, 4 e 5, E, 2, 3, 4 e 5. E agora é que vai a lição de casa, que a gente vai fazer essa lição de casa aqui agora juntinhas. Vamos lá, a frase 1. O que vocês acham? Que essa frase está certa, está errada e por
quê. Não adianta falar sim ou não, é sim ou não e por quê, tá? Então, vamos lá. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, tá? Ou seja, o pensamento lógico não é inato, ou tampouco externo ao organismo. Ele é fundamentalmente construído na interação entre homem e objeto. Certo ou errado? O que, que a gente vai parar para pensar aí? Eu estou na dúvida, não sei ainda. É assim que a gente vai entender como que funciona dentro na hora da prova, tá? Então, você vai eliminando uma coisa aqui, acha uma palavra que não tem cabimento naquela frase, tá? Às vezes uma palavra define o conceito, tá? E o que eu vou ensinar para vocês agora? Estudar pela questão. Professora, eu não sei isso. Então, dessa questão, você vai tirar o conceito quando você entender que é certo. E aí você faz a sua anotação através daquela questão que você sabe ou não. Então, é onde você estuda pela questão. Vai chegar na última semana da sua prova, tá? Presta atenção. Tudo que você tiver que estudar, você vai estudar agora, de revisar, de entender, de ler, de buscar, de ver videoaula. Na última semana da sua prova, você não vai mais ver videoaula, você vai estudar por questão. Porque aí você vai pegar aquilo que você menos entendeu, e aí você vai em cima das questões e você vai estudar através dela. Última semana, gente, de concurso não é mais para ficar vendo teoria, tá? Esquece. Por isso que você precisa ter o seu planejamento de estudo, quantas horas você tem por dia, quanto que você vai... Isso a gente dá dica lá, tem aulas e aulas e dicas, e toda vez eu falo a mesma coisa em todas as aulas, tá? Bom, ninguém me respondeu ainda, vou passar para a próxima. Eu só estou enrolando aqui para vocês responderem. V, constrói, o Silvanete, constrói o próprio, você acha que é verdadeiro porque está falando que ele constrói o próprio conhecimento, é isso? Sim, tá. Piaget sustenta que a gênese do conhecimento está no próprio sujeito, ou seja, o pensamento lógico não é inato. O que significaria essa palavra não é inato? Janete acha que é a C? A C, então, estaria certo a 2, a 4 e a 5? Então, vamos lá, vamos ver a 2. Para Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social. Matou, aí, acabou. O que a gente falou até agora, né? Então, a 2, até agora, está certo. Ou seja, da sua interação com outros indivíduos, com o meio... cadê? Perdi. Com o meio e aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos de acordo com conceitos utilizados pelo próprio autor. Bom, então a gente já entendeu, já sabe que a 2 está correta. Então, o que você tem que fazer? Aquela alternativa que não tem a 2, você já risca, manda embora. Deixa eu até ir fazendo aqui. Então, aqui, ó, não tem 2, então aqui já não é. Deixa eu ver se eu consigo grifar aqui, deixar que ele tá azul, então aqui. A B tem 2? Não, não tenho 2, então aqui também não é. Vou tirei. Aqui tem 2, tá? As D, não tenho 2, eu vou tirar, é que ele tá pegando mais aqui, gente, o meu negocinho aqui, tá? Mas vocês estão entendendo. Então, nós ficamos o quê? Entre a C e entre a E. Agora, tá vendo que através de uma leitura simples eu já consegui eliminar 3 alternativas aí? Tá? Então eu vou ficar entre a C e a E. Então a E fala que a 3 está certa. Vamos ver. Para Piaget, a aprendizagem seria uma experiência social. Olha só. Para Piaget, a aprendizagem era uma experiência social? Ou essa experiência social era para Vygotsky? Então, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação, sendo assim, o professor deve mediar a aprendizagem, utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se independente. E aí, gente, essa 3 aqui, tá certa ou tá errada? Tá errada,
né? Então, se a 3 está errada, eu preciso continuar lendo isso daqui, ó, a gente precisa bater o olho e aprender a ganhar tempo quando vai fazer prova. Então, se eu já conseguir eliminar aquelas alternativas, eu tenho certeza que a 3 está errada, acabou, tá? Qual que vai ser a minha resposta? A letra C. Por quê? Porque a 4 fala o que para gente? Para Vygotsky, o desenvolvimento da filogenia humana se dá através de um mecanismo autorregulatório. Então, autorregulação, gente, tem tudo a ver com Vygotsky. Acertou, viu, Janete? Tá vendo? Tá afiada já. Já a primeira vaga é tua, o primeiro lugar no concurso já é seu. A teoria piagetiana defende que durante os 2 primeiros anos de vida a linguagem não tem, né? E ele defende isso mesmo, né? A gente entra aí no sensório motor. Então, na verdade, a gente consegue entender esse processo. O que eu quero que fique gravado aí para vocês, tá? Qual é o processo e como você pode otimizar o seu tempo quando você vai fazer prova, se você conhece o conceito básico. Tá? Isso trouxe uma questão. Tem outras que vão misturar, vão colocar até Paulo Freire aí no meio. Ele vai entrar aí no meio. Teve questão que eu já achei assim. Tá? Então, na verdade, o que é importante, gente? Se você entendeu essa aula hoje, a partir de hoje, você só vai revisar o que a gente falou. E como você vai revisar o que a gente falou? Mapa mental. Agora você vai pegar tudo que você anotou e você vai pegar uma folha de papel e o importante é você fazer na mão, à mão, tá? Quanto mais você escreve à mão, mais vai ficar gravado e fixado dentro de você. Quem já está lá na plataforma do curso vai ver aquelas aulas do Comece Aqui. No Comece Aqui eu explico tudo como que funciona essa questão do escrever à mão. Eu dou muito mapa mental, coloco no grupo lá do WhatsApp também, às vezes eu faço uma questão, tá valendo um mapa mental de não sei o que, e jogo lá para vocês. Só que eu dou para vocês o mapa da minha mente, e a minha mente é minha, eu criei. E quem tem que criar o mapa da tua mente é você. Então não fique gastando rios de dinheiro na internet comprando o mapa mental da mente do outro, porque ele não vai entrar na tua. Até te dou o meu mapa mental, dou mesmo. Para quê? Para você fazer ele de novo, só para você pegar a base do conceito ali e você criar o teu em cima dele. Por quê? Porque às vezes aquele conceito não está bem claro ainda para você. Ele é para você, para te auxiliar, mas o que está dentro da tua mente precisa ser criado por você. Aí você não vai esquecer mais. Aí você vai estudar e depois você só vai revisar porque você entendeu o conceito. Deu para vocês entenderem? Gente, então nós passamos a. Você quer falar alguma coisa, Lívia? Não sei fazer o mapa mental? Ô, Lúcia, tem uma aula de graça no YouTube, eu ensinando como fazer mapa mental. Vai lá no YouTube, professora Cláudia, prof. Cláudia Gameiro, tá lá aprendendo a fazer mapa mental. Quem está na plataforma do curso, tá lá também no Comece Aqui, como fazer mapa mental, e eu ensino a fazer na mão e ensino a fazer no Canva. Por quê? Isso daí foi uma dica que eu ganhei de um aluno, tá? Às vezes eu coloco para vocês no grupo lá algumas mensagens de uns alunos, falei, nossa, Pro, amei a aula, já fiz hoje 3 mapas, está me ajudando muito, porque ajuda, né? E aí ele falou assim, Pro, uma vez eu questionei ele, falou assim, mas você só está fazendo no Canva? Era o aluno do Estado. Ele falou assim, não, primeiro eu termino a aula, das anotações que eu fiz na aula, eu já faço o mapa na mão. E aí, depois que eu terminei de fazer meu mapa na mão, quando eu for revisar na outra semana, eu reviso fazendo ele no Canva. Então, ele faz 2 vezes a mesma coisa. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai esquecer aquilo ali mais. Entendeu? Então, assim, qual é o nosso objetivo? É você gravar o conhecimento para você não ter que ficar toda hora repetindo. Fala aí, Lívia, que eu vou colocar meu canal aqui no chat. Não, aquela hora que você me chamou, eu estava só brincando um pouco aqui na minha mente, o V do Vygotsky, né, que é pensamento e linguagem, mas você tem que lembrar do Raul Seixas, viva a sociedade alternativa, porque ele também fala da sociedade. Sempre eu aprendo por associações, né? Então eu associo ideias e gravo na minha mente.
E aí eu queria lembrar também daquela aula, Cláudia, que você sempre deixa também, que acho que está no YouTube, que Tá é no a YouTube. aula de como que a gente aprende, né, da nossa metalinguagem. Como é que você aprende? Você aprende vendo, né, lendo, ouvindo, falando, escrevendo, ou seja, nós adultas, ainda mais professoras, geralmente aprendemos por todos esses canais de aprendizagem, mas sempre um deles ou dois vão ser mais fortes que os outros. E você precisa conhecer o seu, né? Então vai lá no vídeo da Cláudia, no YouTube, ouve ela explicando esses canais, perceba, observe como é que você está acostumado a aprender, qual a melhor maneira que você grava. E é pensando nesses canais que a gente oferece na plataforma também o quê? A parte Teste. escrita, a parte falada, a parte de teste, a parte de mapa mental, ou seja, você tem para que isso, nossa aula, nosso conteúdo possa abranger todos os canais, todas as maneiras que as pessoas aprendem, né? E o legal é assim, gente, vocês tem um teste que você pode fazer para você saber qual é o seu canal predominante, tá? Por quê? Porque o seu canal predominante é aquele que você vai usar para reter o teu conhecimento. Então, a gente tem 3 canais principais, e é o que a gente trabalha dentro da plataforma. Então, você vai encontrar a aula nossa lá, sem nenhuma imagem minha, você só vai ouvir. Você vai, às vezes, eu coloco uma resposta no grupo de uma questão que eu faço, só para que vocês ouçam, para você treinar o seu auditivo. Por quê? Porque você vai, se você treina o seu auditivo, você vai estudando no carro, no ônibus, em qualquer lugar, e você vai reter aquela informação. Por quê? Porque 5% das pessoas são auditivas somente. E o que é aquela pessoa auditiva? É aquela pessoa que ela aprende, ela grava somente ouvindo. Você já pegou algum aluno seu que você está dando aula e você acha que ele está olhando para num lugar nenhum, mas ele está assim para você, ó. O ouvido dele está virado para você. Ele é auditivo. E aí você está dando um monte de coisa colorida para ele pintar. Ele não está nem aí, ele não vai aprender dessa forma. Quem vai aprender com cor? Quem é visual? Quem vai aprender fazendo? Um monte de exercício, quem é sinestésico. Então, isso está dentro dessa aula que eu deixei lá, são os canais de aprendizagem. E os canais de aprendizagem, ali tem um teste também, o teste eu deixo na plataforma, eu não deixei no YouTube. O teste está na plataforma que você entra e faz o teste e você descobre qual é o seu canal. Tá? E aí, você descobrindo qual é o seu canal, você consegue otimizar os seus estudos. A Silvanete está perguntando como que funciona a plataforma. Então, a plataforma é assim, é o curso que a gente tem, voltado para concurso público. Você pode optar, tem a parte de você ter acesso inteiro a todas as aulas que a gente tem na plataforma, tem mais de 220 aulas lá, e aí você vai montando, você pega aquilo que está no teu edital e escolhe aquilo que você vai estudar. E você tem tudo lá, você tem português, matemática, raciocínio lógico, informática, secretariado, você tem a parte pedagógica, você tem para o nível fundamental, infantil, médio, tá tudo lá, tá? E aí a gente vai colocando sempre. Ou você entra no curso específico que a gente monta, tá? Que é exatamente, a gente está aberto agora para Atibaia, essa semana eu estou abrindo para Extrema, Bragança já está lá dentro, mas o Bragança, como é processo seletivo, eu estou só com o de secretário, eu tenho um curso de secretário de escola lá. Mas, o que é legal você estar na plataforma? Você vai aprender com a gente que você vai estudar, não é para passar, não vai estudar para passar, você tem que estudar até passar. Então, você vai fazer esse concurso. Eu tenho um aluno aqui que já está no terceiro e está estudando, tá? Então, a Silvanete está perguntando qual é o valor. O valor, hoje, o valor do curso de Atibaia, com todo o edital, ele é 319. Só que a gente está fazendo por 219,90, tá? Para quê? Para que você possa ter acesso a isso, você ainda pode pagar em 12 vezes no cartão de crédito pela plataforma, pode pagar por boleto, pode pagar pelo Pix, e geralmente eu deixo, terminando agora, eu vou deixar o link lá, já tenho deixado esses dias para vocês, aproveita aí o pagamento, não deixa, tá longe, 2 meses e meio para o curso. Filha, 2 meses e meio, você vai ver que você vai se matar de estudar, você não vai terminar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O pessoal de Piracaia, a gente fez o curso de Piracaia, né, Lívia? Quando chegou no final do curso, e assim,
para diretor e fundamental foi no domingo, e para o infantil foi no outro domingo. Olha, não teve um aluno que conseguiu terminar todo o curso, e ver todas as aulas, e fazer todas as atividades e todos os exercícios. Por quê? Porque você tem que estar muito organizado. Porque a pessoa, às vezes, ela deixa, não, eu pego isso daqui, dá tempo. Não dá tempo para você estudar muito bem estudado. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no de Piracaia, isso é um toque que eu até dou para vocês. Quando você tem provas que são uma prova num domingo e a outra no outro, inconscientemente, se você vai bem na primeira, você vai mal na segunda. Isso é inconsciente. Por quê? Porque você dá aquela relaxada. E aí, o que a banca faz com você? Ela lasca o pau na segunda. Foi o que todo mundo saiu reclamando em Piracaia, que a segunda estava difícil, que não sei o que não sei o que lá, tá? Janete, o cronograma de estudo está dentro da plataforma. A gente tem lá, prontinho, montadinho, você só vai adaptar com os seus horários. Tá? E aí eu tenho uma aula lá dentro também que eu ensino a fazer isso, beleza? O de Minas Gerais também está quase pronto, que é o de Extrema, tá? Mas, na verdade, gente, tudo que está na plataforma, se você tem a opção de fazer a assinatura dela por 6 meses e a assinatura por 1 ano, cai tudo dentro desses concursos, tá? Então, fica tranquilo que tudo que está lá... E outra, toda semana a gente vai alimentando, a gente vai colocando mais coisa, por quê? Porque se você entrar lá e você já vê que tem os 40 autores para você ver de uma vez só, você entra em pânico, e eu falo porque é o que acontece. Então, a gente vai liberando, vamos supor agora no curso de Atibaia, a gente vai liberando por semana um pouquinho a mais, vai ficando liberando um pouquinho a mais. Para quê? Para você não assustar e falar, nossa, eu não vou dar conta. E aí acaba entrando em pânico, aí não dá mais. Lá no meu Instagram também é prof.claudiagameiro, tudo é assim, tá? Instagram, YouTube, Facebook. Você vai encontrar uma live que eu e a Lívia nós fizemos com a psicóloga Janaína, que ela, procura que está lá, que ela mostra como você conter essa ansiedade pré-prova, né, dentro de concurso. Ela dá umas dicas super legais e interessantes para vocês também, tá bom? Gente, bom, era isso que a gente tinha para passar para vocês, tá? Já sai daqui, e outra, tá? Até meia-noite de hoje, se você completar a sua matrícula, já fizer a sua matrícula até meia-noite de hoje, você ganha o mapa mental completo que eu vou te dar para você de todos os pedagógicos. Tá? De toda a parte pedagógica é o mapa mental, mas não é para você colar, é para você ter uma ideia para você poder fazer o seu. Então, até meia-noite, se você fizer, eu mando no teu WhatsApp esse mapa mental dos pedagógicos, ainda junto com a da BNCC, né, Lívia? Vamos dar da BNCC também, que é bom? Que, olha, a BNCC pega, viu? Ela pega, ela tem pego, e nós vimos experiência própria quanto ela pega. Né? Então, famosa BNCC. Famosa BNCC. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Aproveitem aí bastante o conhecimento que a gente tem para poder passar para vocês. Eu vou meio que só encerrando aqui, porque senão fica longa a gravação.